aqui na Câmara de Cidadania de Quatro Barras de Utilidade Pública e na nossa TV Eu Amo Quatro Barras Cidadania. Aqui é a sede da Câmara de Cidadania de Quatro Barras de Utilidade Pública, onde nós usamos um espaço da minha propriedade de 70 metros quadrados, com toda a infraestrutura, água, luz, banheiro, e aqui nós não recebemos recursos públicos, nem federal, nem estadual, nem municipal. E também não recebemos isenção de IPTU, conforme outras organizações, entidades, como igrejas e outros, recebem isenção. E eu fiz um protocolo na tributação e ela foi para avaliação. Nós não queremos isenção do IPTU 100%. Apenas nós queremos um desconto desses 70 metros quadrados que nós usamos para a entidade fiscalizadora, Câmara de Cidadania. E o restante nós pagamos como pessoa física, ou seja, pelo CPF do presidente da Câmara de Cidadania. Eu fiz o protocolo com o CNPJ 07-335-907/1000-50. Até hoje eu não recebi ainda o carnê, se eles vão conceder, vão contemplar ou vão vetar. Eu não gosto muito de falar de IPTU, porque em Quatro Barras nós conhecemos histórias e denúncias e apontamento que pessoas que não precisavam foram favorecidos. E nós não estamos pedindo nada absurdo, apenas um desconto que seja avaliado pelo Departamento Jurídico da Tributação, pelo ordenador de despesa, o ilustríssimo senhor prefeito, para que conceda um desconto. Como eu disse, nós não recebemos recurso público. Aqui nós vivemos com a minha aposentadoria, por ter trabalhado 35 anos em empresas privadas. E é onde hoje nós sustentamos a nossa casa. Nós pagamos águas, pagamos luz, taxa de coleta, IPTU e outros impostos. E eu fico indignado com a discriminação dessa gestão, até por eu estar com 71 anos de idade e minha esposa com 66 anos de idade, e nós já temos esse direito de ter um desconto só pela idade. Mas aqui nós não estamos falando pela a idade do presidente da Câmara de Cidadania. Nós estamos falando pela entidade, pelo CNPJ, que é um direito.
Eu estive conversando com ex-presidente da Câmara Municipal em 2023, 2024, e ele disse e me garantiu que ia fazer um requerimento, ia fazer uma indicação ao Executivo, como ele fez para as igrejas. Por que ele fez para as igrejas? Até eu questionei. Para angariar votos, em troca de votos. Como a Câmara de Cidadania não tem ideologia partidária política, não somos candidato a vereador nem prefeito, e hoje em 2025 não temos cargo político, nem no legislativo, nem no executivo, nós estamos solicitando ao ilustríssimo senhor prefeito Loreno Tolardo que conceda esse desconto. Não estamos falando aqui de valores, que seja avaliado pelo departamento jurídico dentro dos 100%, quanto pode conceder para esse espaço de 70 metros quadrados. Porque a Câmara de Cidadania também não paga aluguel aqui, porque nós não recebemos recursos públicos e nem ajuda da comunidade da corrente do bem. E também eu não ia aceitar. Eu faço vários vídeos na cidade, no município, nos bairros, para mostrar como está 4 Barras. Eu faço em Campina Grande do Sul, no Jardim Paulista, para mostrar como está a administração do ordenador de despesa de Campina Grande do Sul, a pedido dos comerciantes. Não é vereador e nem prefeito que nos solicitou que nós fizéssemos alguma matéria. Vários comerciantes. E eu fiz em todo o Jardim Paulista. E aqui eu quero dar parabéns aos comerciantes do Jardim Paulista. Não vou citar nome, porque não recebemos para fazer marketing, publicidade. Esse não é o nosso foco. E também não vou citar o nome do cidadão, do proprietário, que gera emprego e renda no município de 4 Barras e Campina Grande do Sul. Nós também temos feito em alguns materiais de construção, inclusive já estamos com 3 agendas agendadas para esse mês que vem, para a gente fazer em alguns materiais de construção, para mostrar que 4 Barras tem uma estrutura de materiais de construções. E também nós temos várias farmácias com infraestrutura para atender os nossos cidadãos que precisar comprar um remédio mais barato e popular. Então eu quero falar aqui de uma declaração que foi caluniosa, pejorativa, de difamação, de perjúrio, de abuso de poder, que ocorreu no dia 21 de outubro de 2021.
o Abreu, presidente da Câmara de Cidadania, e o Enéas Farias, nós somos discriminados, nós somos ofendidos, porque o ex-presidente Eduardo Lago estava negando entregar requerimento, protocolo solicitado pela Câmara de Cidadania de 4/, de Utilidade Pública, da Lei de Utilidade Pública 1027 e da Lei da Liberdade de Expressão, a Lei 12.527, de 12 de novembro de 2011, e também da Lei 13.935/2019, de 12 de 2017, e também da Lei da Licitação, que foi o foco da nosso pedido, que a sociedade, a comunidade, o contribuinte, os moradores do bairro questionaram, porque não estava tendo acesso ao portal da transparência, como o erário público estava sendo aplicado em infraestrutura, segurança pública, educação, principalmente na saúde, que está um caos. Trocou vários secretários na gestão passada do ex-prefeito Loreno Tolardo. Agora estamos com uma nova secretária. Mas o problema continua o mesmo. Falta de médico, falta de remédio, falta de exames, falta de consultas não padronizadas, remédios não padronizados. Mas para aqueles que têm padrinhos, ou seja, que têm vereadores que são da base do prefeito e amigo do rei ou da rainha, da secretária de saúde, eles conseguem tudo. Porque o vizinho do vizinho, que faz a solicitação na Secretaria de Saúde, ele não é atendido, porque ele não é da base do governo. E o seu vizinho, por ser da base do governo e por ter padrinho político, por ter votado no vereador A ou B ou C, que também esse não é o nosso foco de ficar citando o nome aqui, porque eles já foram eleitos, foram diplomados. Baseado nesse vídeo, que vai ser encaminhado para o Ministério Público, de 4/, e de Campina Grande do Sul, porque se trata de saúde pública, do artigo 96 ao artigo 200, e também para a Polícia Federal de Curitiba. É atendido. E aquele eleitor que não votou no prefeito ou não votou no vereador, sofre retaliação e perseguição. E isso a gente vai juntando os documentos e a gente vai ouvindo as pessoas. Aqui, eu como cidadão, falando com meu CPF, e minha esposa
que já fez umas 6 operações pelo acidente que ocorreu quando ela trabalhava na Britanite, numa empresa terceirizada, numa cozinha, que ela era cozinheira. Nós ouvimos vários nãos. Não, não. E as guias cor-de-rosa, tem uma gaveta ali que está cheia. Desde 2020, 2019, 2018. E eu, Edmilson Batista de Abreu, agora estou falando como cidadão, como contribuinte, também fiz vários protocolos. E até agora já se trocou a secretária, estamos com uma nova secretária, e também não foi liberado nenhum exame não padronizado pelo município, que tem que fazer fora, em clínicas conveniadas com a prefeitura. Falar de convênio é lamentável e um absurdo nós ter a 10 quilômetros da borda do campo, Santa Luzia, e 5 quilômetros do centro de Quatro Barras, e Menino Deus, Colônia, Maria José, Vila das Acácias, e ter um hospital de referência como Angelina Caron, e não ter um convênio. E nós temos um custo de depreciação de veículos, estresse do motorista que tem que sair 5 horas da manhã com uma van, daqui da borda do campo, que é o ponto de referência de saída, onde ele passa em todos os bairros, fazendo a coleta dos usuários do SUS, para levar para os hospitais da região metropolitana de Curitiba, Nossa Senhora do Rocio, trabalhador, evangélico, e outros, Erasmo. Então se faz uma mistura de pacientes, de usuário do SUS, com todos os tipos de doença. E isso custa muito caro para o município operacionalmente, com combustível e depreciação do veículo. E esse motorista, ele não recebe nenhum centavo para manter a sua alimentação, ou seja, custear a sua alimentação na hora do almoço. Ele vai para Curitiba e volta 1h30 para vir almoçar em Quatro Barras, mesmo ele estando no hospital Nossa Senhora do Rocio, que dá 40 e poucos quilômetros. À tarde volta outra van, ou a mesma placa, a mesma van, para buscar e levar outros pacientes. E esse motorista não tem ajuda de custo para custear a sua alimentação. Isso é lamentável e uma vergonha. Essa demanda, esse apontamento,
na reunião do Conselho de Saúde, quando era um conselho sério, de pessoas sérias, comprometidas com os usuários do SUS, e com o município e com a gestão, e eu, como membro titular, o Ney Previac, o saudoso seu Bento, a Ângela, esposa do Ney, e outros. Agora, aqueles que são indicados pelo governo, eles fazem vista grossa, porque eles vão fazer o que o patrão manda. E nós é a minoria. Mas mesmo assim nós conseguimos várias coisas. Nós temos um pronto atendimento no município conveniado com Campina Grande do Sul. Na hora que o prefeito de Campina Grande do Sul achar que não deve renovar mais, ter essa parceria, 4 Barras não vai ter condições de manter aquele pronto atendimento. Porque é um custo muito alto para um município só pagar. Por que que eu falo isso? Porque vocês, cidadãos 4 barrenses, se vocês têm boa memória e voltar lá no passado, vocês vão ver que eu denunciei essa gestão atual quando começaram a iniciar a construção da UPA 24 horas, onde hoje é a comarca do Judiciário, ou seja, do Ministério Público de 4 Barras. Parabéns que o Judiciário soube aproveitar aquele prédio. Ele era um elefante branco, estava às ruínas, e qualquer momento ele poderia vir ao chão. Mas hoje está lá de pé. Mesmo com alguns problemas, que eu tive fazendo algumas vistorias lá, o piso está rachado, lá atrás o alicerce estava trincado, cedendo. Mas esse também não é só o nosso foco. O nosso foco com a nossa comunidade que não conhece seus direitos, os seus deveres e suas obrigações como contribuintes que pagam seus impostos para ser investido no município, ele não tem acesso a um serviço de qualidade. Quando ele quer um exame ou um remédio, se ele não for fazer um protocolo via Ministério Público, ele morre e não é atendido. Só é atendido porque o Ministério Público, antes era em Campina Grande do Sul, pela excelência Dr. Otacílio Sacerdote Filho, que sempre foi imparcial e comprometido com o usuário do SUS. Como ele dizia para mim, que levava muitas demandas, eu sou promotor do município de Campina Grande do Sul, eu sou promotor não era comarca, de 4 Barras, depois se tornou comarca. Mas também eu tenho amigos em 4 Barras, na gestão, ou no legislativo ou no executivo. Mas o meu cargo de promotor, ele está acima de qualquer amizade com políticos.
do Fórum de Campina Grande do Sul, tanto judiciário e eleitoral, somos imparcial. É por isso que eu sou criticado pela gestão do Executivo e do Legislativo. Diz que eu sou amigo do Ministério Público. Eu sou amigo, como o próprio promotor fala. Eu sou amigo de alguns políticos, mas eu sou promotor. Não vou manchar a minha história, a minha biografia, por causa de político. Porque o político tem 4 anos de mandato e passa. Ele pode ser eleito, ou reeleito ou não reeleito. E eu continuo como promotor. A mesma coisa, usando como exemplo, esse ensinamento com essa cultura moderna, inteligente, de inovação, do promotor Dr. Otacílio, eu falo as mesmas palavras. Eu sou presidente da Câmara de Cidadania de 4 Barras de Utilidade Pública, criada em 2005, com o CNPJ 07 335 907 /1000 contrário -50. E também de utilidade pública, onde a Câmara Municipal, o presidente e o ex-prefeito Ângelo Andreata Lara, nos concedeu esse direito de utilidade pública. Mas eu hoje quero falar dos nossos promotores. Excelência Dr. Otacílio Sacerdote Filho, o Dr. Felipe José, o ex não, ele ainda é promotor, só que ele está em Curitiba, Dr. Gustavo Bravo, que eu conheci em Curitiba, e ele veio para 4 Barras e depois retornou. Também quero falar do nosso promotor, Dr. André, a nossa excelência, que está na comarca do município de 4 Barras. E que vem demonstrando e comprometido com a transparência, cidadania e ética e princípios morais e sociais, sendo imparcial, não passando pano na cabeça de políticos que comete improbidade administrativa, abuso de poder, e que a sociedade manda para a Câmara de Cidadania, nós fazemos o requerimento, o apontamento, encaminhamos para o Ministério Público. Ou se tem problema de saúde ou não, a gente sempre compartilha com Campina Grande do Sul e com 4 Barras. Mas o foco da saúde, do desvio de contratos e licitações por fornecedores que não cumprem o contrato,
como nós denunciamos lá atrás, e o fornecedor ficou 8 anos impedido de fornecer para o município, foi feito na Polícia Federal, em Curitiba, aonde, graças a Deus, eu tenho as portas abertas, como também tenho em Campina Grande do Sul e 4 Barras. Só que hoje é inversão de valores. O ordenador de despesa de 4 Barras, ilustríssimo senhor Loreno Tolardo, eu falo isso por respeito à sua função, não estou falando aqui do cidadão, do pai de família, do avô, do empreendedor. Porque aí, nesse requisito, ele é excelente. Nada desabone a sua conduta. Mas como administrador do município, ele está deixando a desejar desde o seu primeiro mandato. Então eu quero falar da Lei de Cidadania no Brasil, a Lei de Nacionalidade, número 818/1949, de setembro, do artigo 2, artigo 129, número 2 da Constituição Federal, que será mencionada pela Câmara de Cidadania de 4 Barras de Utilidade Pública pelo presidente Abreu. Que levou essas sugestões construtivas aos nossos promotores em Campina Grande na época, porque não existia a comarca de 4 Barras. E o doutor Felipe José, o doutor Otacílio, aderiram à ideia, à pauta, para que nós tivéssemos uma cultura moderna, inteligente de inovação na administração pública, ou seja, na Secretaria de Saúde, nos contratos de licitação, pregão ou dispensa de licitação. Vamos falar um pouco da figura dos nossos excelentes promotores públicos. É de suma importância para o Estado, porque eles representam a comunidade através do poder constituído, sempre tendo presente os interesses coletivos no âmbito da União, dos Estados, dos membros e município. Por algum tempo, o promotor público foi considerado apenas aquele personagem que comparecia aos tribunais do júri para acusar determinada pessoa de um crime. Ponto. Ocorre que, especialmente a partir da Constituição de 1988, a atuação dos promotores públicos obteve maiores contornos
de atuação, notadamente porque muitas funções relativas aos direitos coletivos lhe foram atribuídos por força da nova Carta Constitucional, ou seja, nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, que sempre está do meu lado. Eu não faço nada se eu não ler e reler, e muitas vezes até pego no sono com ela debaixo do travesseiro. Do nosso Código Penal, Civil, esses dois códigos, o penal e o civil, também são minha bússola. A lei orgânica do município, que está ultrapassada, arcaica, falida, que deixa brecha, de 2007 e 2008. E os nossos presidentes, que já passaram aí há 30 anos, não tiveram interesse de inovação. Eu quero deixar uma palavra aqui, refletindo. Vocês dão uma olhada aí bem na câmera. Vocês podem buscar essa apostila. Se vocês tiverem interesse em não encontrar, é só vocês pagarem. A gente manda fazer cópia e vocês só pagam o custo. Minha esperança é imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Ou seja, juntos venceremos as adversidades do dia a dia contra as pessoas tendenciosas e maldosas e malvadas, pela sede do poder a qualquer preço, pelo abuso de poder com o erário público. Nós vamos vencer a corrupção e os corruptores, porque lugar de ladrão que rouba erário público não é com tornozeleira eletrônica na perna, dentro de casa, almoçando, jantando, dormindo, tomando banho com a sua família. É no presídio, é na cadeia, pagando a pena, trabalhando lá para pagar aquilo que ele roubou do município, aonde ele participou da licitação e do pregão e da dispensa de licitação. Esse é um pensamento meu. Agora tem que ser mudado a Constituição Federal, que também está ultrapassada. E os nossos senadores e deputados federais não têm interesse. Fica aquela narrativa que está lá em Brasília para caçar um presidente, não importa o partido, a ideologia dele, que eu não tenho isso. Eu voto porque sou eleitor, tenho que chegar lá na urna e tenho que votar. Ou no pior ou no melhor, não sei. É o tempo que vai mostrar. E aqui está o regimento interno. Tudo que você quiser saber sobre a lei do município, saúde, segurança pública, concurso público, administração, está aqui. Está lá na lei orgânica. Porque foi baseado na Constituição Federal, do artigo 5º e 37 em seguida. Hoje nós temos na Secretaria
Pública Municipal, que era a antiga Ordem Pública, aonde o secretário era respeitado pelos seus amigos, dos amigos dos reis, Dr. Clariovaldo. Esse cidadão, ele só nos trouxe problema para o município de Quatro Barras. Eu não vou falar que é por incompetência, mas é por falta de conhecimento, por fazer tudo que o ordenador de despesa determinasse que fizesse, porque ele não tinha prerrogativa para tomar certas atitudes isoladas, sozinho. Então, alguém mandava, ele fazia. Aí se tornou guarda municipal. Foi feito um concurso público, onde muitos que passaram, acho que 90%, tem segundo grau, tem curso superior. E para vocês, ou se são de Quatro Barras, ou são de Piraquara, São José dos Pinhais, ou de outros municípios, que pagaram as taxas e passaram, parabéns! Vocês cumpriram a lei. Mas para aqueles que era amigo do rei, que tem 4 anos primário, ou seja, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não fizeram quinta série, não fizeram admissão e não foram para o segundo grau. E passaram no concurso. Aí fica o ponto de interrogação ao ordenador de despesa da época, o ilustríssimo senhor prefeito Loreno Torlardo, e ao secretário da época de ordem pública, que esteve aqui na minha casa tentando me corromper, me fazer proposta indecente, comprar a minha alma, a minha voz, calar a minha boca, em troco de cargo na Secretaria de Ordem Pública, e até em espécie, em dinheiro, que na época, ele sentado aqui, onde está o pedestal, tinha uma mesa de vidro, e ele foi lá, pegou a arma dele, a 9mm, que estava no carro da Secretaria de Ordem Pública, botou na cinta, eu vi pela câmera e perguntei para ele, por que colocar essa arma na cinta se você está vindo na casa de um presidente de uma organização, de um cidadão contribuinte, empreendedor, porque eu tinha uma pizzaria na época no município que minha família administrava. E fomos vítimas de meliantes do crime organizado, fomos assaltados e tivemos que vender o ponto. E aonde estava, meus amigos? Aonde estava esse delegado que eles falavam, doutor? Ele nunca foi delegado. Ele era conhecido pela sociedade, pela comunidade, que chegava ao nosso conhecimento, delegado calça curta, aquele que é nomeado por políticos. Mas ele achou que ele ia me intimidar. Ele escolheu uma pessoa errada. Ele, mas o ilustríssimo senhor prefeito, Loreno Torlardo, hoje o atual prefeito, ele já me conhecia. Conhecia muito bem, porque eu comecei a campanha dele. Eu, Seabra, Cida, Ronaldo, e outras pessoas que acreditavam que era do PSDB,
do deputado Rubens Bueno. E nós fomos apoiar ele. Não tivemos sorte, perdemos a primeira eleição, foi para a segunda, ganhamos. E eu sempre estive na base do prefeito. Eu nunca votei na situação contra a base do ex-prefeito e atual prefeito Loreno Tornardo. Mas mesmo assim, eles conspiravam contra mim. Por quê? Eles queriam que eu colocasse a lei da mordaça na minha boca. E eu não pudesse falar sobre corrupção, corruptores, licitação, pregão, contratos com fornecedores de remédios, empreiteiras, sobre a UPA, sobre o armazém da família, sobre a Secretaria Social, sobre a Secretaria de Saúde, que a máquina era usada 100% para eleger vereadores que estavam na agenda do prefeito. E ele queria que esses vereadores fossem eleitos. Então não importasse o que as secretarias tinham que fazer para eleger. E a máquina era usada. E aí, eu fui o delator. Eu fui até o Ministério Público de Campina. Primeiro fui até a Câmara, fiz o protocolo. Fui no Executivo, fiz o protocolo. Aí, como eles não tomaram as devidas providências, não mudaram a tradição do toma lá da cá, eu procurei o GAECO. E quando eu chego no GAECO, fui bem recebido pela corregedoria, pelos delegados que ali estavam. Fomos para uma sala fechada, neutra, isolada. E lá eu dei o meu depoimento. Por que eu dei meu depoimento? Porque eu trabalhei na Secretaria Social. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde. Nos mandatos da secretária, a qual eu fui cabo eleitoral dela por 2 mandatos. E hoje ela é minha inimiga, meu desafeto, e o marido dela, hoje que é o atual presidente, também se tornou meu inimigo. E veio aqui nesta casa, na Câmara de Cidadania, como bom moço, como bom filho, como bom pai, como bom sobrinho, que ele chama o prefeito de Loreno Tornardo, não de prefeito. E eu dei a palavra para ele gravar. E ele gravou, expressou sua liberdade de expressão, seu livre-arbítrio. E depois, agora em 2025, por alguns acertos e desacertos, e denúncias e apontamento que a Câmara de Cidadania fez do TAC e do puxa-puxa na Câmara Municipal e do assistencialismo, eles levaram pelo lado pessoal e fizeram uma reunião entre os vereadores, chamaram todos os membros, todos os cabos eleitorais, todos os assessores do ex-presidente Antônio César Keprive Totó. Que eu estava com ele 24 horas. 24 horas à disposição dele. Por quê? Porque ele era um cara avisado, tinha rabo preso, com agiotas, e até com esse atual secretário de saúde, que várias vezes ameaçou ele. E eu fui o para-choque. Eu fui conversar com ele. Não se ameaça um vereador.
Não se ameaça um cidadão. Não se ameaça a família. E o nosso hoje atual prefeito, o distrito Loreno Tolardo, ele me deu a permissão para falar com ele. E eu fui. Quando eu cheguei na porta, fui barrado pelos leões de chácara que ficavam ali protegendo ele. Mas falei para ele, eu vou entrar. Vocês queiram ou não queiram, eu vou entrar e vou falar a verdade para ele. E aí ele esqueceu o seu Antônio César Keprive Totó. Aí o senhor Eduardo Lago ganha a eleição. O senhor Carnaval sai candidato e não pôde ser diplomado, porque era ficha suja, que estava respondendo o processo, está respondendo o processo. E foi pedir cargo para o Eduardo Lago sob pressão, sob coação. E o ex-presidente Eduardo Lago cedeu. Quando o Antônio César Keprive Totó assume, ele teve dificuldade para colocar a esposa dele na Câmara Municipal. Aí começou tudo de novo. A pressão psicológica em cima do senhor Antônio César Keprive Totó. Aí volta de novo o assessor parlamentar e também conselheiro, porque eu fui mestre familiar no município de Quatro Barras, para pais que tinham problema com filhos, com droga, com álcool, ou até os pais mesmo. Eu era escolhido para ir lá dar uma palestra, falar, porque graças a Deus, o que a gente tem aqui, onde eu estou nesse solo, nós somos uma família. Uma família. A qual essa gestão agora, por se preocupar com o seu umbigo, tentaram rachar a nossa família. Porque eles precisavam de mulheres no partido. No caso do fundo partidário. E eles deram um tiro no pé. Porque a nossa família está mais unida do que nunca. Então, esse compromisso da Câmara de Cidadania, ela não começou agora, ela vem desde 2005. Eu vou terminar aqui, para fechar, porque senão o vídeo fica muito grande. A partir da Constituição de 1988, a atuação do promotor público obteve maiores contornos de atuação, notadamente porque a nova Carta Constitucional, os promotores públicos assim são denominados em algumas esferas, em outras são denominadas procuradores. O fato é que atualmente eles compõem uma instituição, Ministério Público, por força de normativa constitucional que lhe assegurou a autonomia funcional e administrativa. A Constituição define o Ministério Público como uma instituição que congrega todos os promotores no Brasil. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial. A função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático dos interesses sociais e individuais, indisponível. Isso quer dizer que o promotor público é essencial. Dando continuidade aqui para finalizar,
a nossa pauta sobre o Ministério Público, sobre a instituição Câmara de Cidadania de 4 de Utilidade Pública, a entidade fiscalizadora. Eu vou finalizar dizendo essas palavras. Os interesses coletivos e dos interesses individuais identificados como indisponível, que são aqueles direitos que o cidadão não pode dispor do exemplo da sua própria vida, como eu falei anteriormente, que é o artigo 196 ao artigo 200 do SUS. Para compreender a atuação do Ministério Público, segundo o artigo 128 da Constituição Federal, a instituição no Brasil abrange os Ministérios Públicos dos Estados, os Ministérios Públicos da União, que compreende o Ministério Público, b. o Ministério Público do Trabalho, c. o Ministério Público Militar, d. o Ministério Público do Distrito Federal e territorial. Agora, um pedido de declaração que eu já protocolei na sexta-feira no Ministério Público, que o doutor André avaliasse essa declaração que em 21 de outubro de 2021 a Câmara de Cidadania de Utilidade Pública, escrita no CNPJ 07335 907/1000-50, estava sendo vítima de conspiração da lei do cala-boca da Câmara de 4 ou seja, o Legislativo, não entregar os documentos requeridos das demandas e dos apontamentos que a sociedade mandava para a Câmara de Cidadania, porque não se encontrava no portal da transparência, das licitações, pregão, como o erário público estava sendo gasto. Como exemplo, as diárias, o puxa-puxa, as compras em licitação e pregão, as reformas com o amigo dos reis, como se ventilou e é de conhecimento do presidente anterior, senhor Eduardo Lago, que fizeram até proposta para ele de uma mesada, ou seja, de rachadinha, de caixa 2. E ele estava ali recém-empossado, não tinha muita experiência. Ele trouxe essa pauta, essa demanda para mim. E eu falei para ele, não faça isso. Se você fizer, a situação vai ter conhecimento, vai tornar público e você vai ser cassado antes de completar seus 4 anos de mandato. Graças a Deus, nós tivemos alguns problemas por causa do sensacionalismo, por causa do puxa-puxa, com carros oficiais, mas ele me ouviu. E ele não aceitou receber propina para reformas da Casa de Lei, para instalação das câmaras de monitoramento, para a transmissão online
que estava em torno aí de 120 mil, 140 mil. E ele falou não. Quando ele fala esse não, ele começou também a ter desafeto daquela turma, da velha tradição da política de Quatro Barras. Porque era o primeiro mandato dele, ele não tinha experiência, ele não tinha maldade, ele não era tendencioso. E graças a Deus ele me ouviu e abriu mão. Mas as coisas depois foram acontecendo, instalaram o sistema de monitoramento, fizeram reformas, fornecedores, parente do primo, do rei, porque todo mundo em Quatro Barras são parentes. E aí, um dia ele me questionou, eu e o Enéas, por causa do elevador. O elevador, desde que foi construída a Câmara Municipal, não funciona. E um cidadão ofereceu em arrumar aquele elevador por um valor risório. E ali foi um deboche contra esse cidadão que foi ofendido. E eu, em sua defesa, fui defender ele, dos assessores do presidente, a qual eu citei agora, o Eduardo Lago, e falaram que eu estava defendendo o cidadão. E me deram uma carta de advertência para mim e para o Enéas. Eu fui até o Ministério Público, o doutor Otacílio, que nós não tínhamos a comarca ainda, e ele deu uma declaração. E nessa declaração, ele fala assim: declaro que para devido fins que as pessoas Edmilson Batista de Abreu, porque ele estava falando do assessor parlamentar, e Enéas Pinto Farias, protocolaram uma petição junto ao Ministério Público, requerendo a doação de medidas para verificar se a eleição da mesa diretiva da Câmara Municipal de Quatro Barras foi feito em conformidade com o regime interno da Casa. O pleito formado por esta sendo analisado, segundo a Promotoria de Justiça, sirvo-me do presente para esclarecer que todo cidadão tem direito de procurar o Ministério Público para noticiar ocorrência irregularidades dos órgãos públicos e que tal fato não autoriza o uso de meios ilícitos para coagir os autores da reclamação, com o fito de intimidá-los. Então aqui eles queriam colocar mais uma vez a lei do cala-boca. Mas o Ministério Público foi imparcial. Obrigado mais uma vez, doutor Otacílio, sacerdote filho. Todos devem respeitar opiniões em sentido contrário em qualquer ato considerado ilegal que venha atingir os autores da reclamação serão apurados pelo Ministério Público e pela autoridade policial competente. Campina Grande do Sul, 21 de outubro de 2021. Então nós já vem vindo perseguido, antes de 2021 já vinha, quando eu falei que o secretário de Ordem Pública esteve aqui em casa para me coagir, para me assediar,
para fazer proposta ilícita, oferecer propina, cargo, e eu não aceitei. E eu gostaria que o doutor André também enviasse uma declaração para o atual presidente da Casa de Lei, que ele não pode tirar o meu direito, o meu dever, as minhas obrigações, não pode respeitar a Constituição Federal, nossa Carta Magna, artigo 5º, 37, e também a Lei de Utilidade Pública 1027. Porque nós estamos ali para ser construtivo, para somar, e não incentivar, fazer baderna, pinchação, gritarias, tirar o foco dos vereadores do parlamento. Em 12 anos eu fui esse mediador. Muitas vezes peguei cidadãos armados ali dentro, com revólver, arma branca. Convidei o cidadão para sair para fora. Ele guardou sua arma lá no carro. Isso foi na gestão do ex-prefeito Ângelo Andreata Lara. E ele me agradeceu, porque não precisei fazer alarde, chamar a polícia militar ou a guarda municipal, porque ele não ameaçou ninguém e nem ofereceu risco a ninguém, porque ele falou que ele morava no Santa Luzia, Vila Pinto, e era um lugar perigoso, e ele tinha porte de arma, mas para usar em casa, não para transitar. Mas eu falei, então da próxima vez, deixa a arma em casa. E nunca mais eu tive problema. E agora, por eu fazer vídeo não, 8 fotos, eu cometi um crime. Que crime é esse que eu cometi? Aonde está essa lei? Na Constituição, no regimento interno, na lei orgânica, no Código Penal, no Código Civil. Então fica aí a pergunta, e gostaria que o pessoal que me denunciaram da instituição da Guarda Municipal, uma minoria ali, porque 90% estava contra tudo que aconteceu. E que o judiciário do executivo respondesse, porque a Guarda Municipal é responsabilidade do ordenador de despesa. E eu vou acionar via judicial a prefeitura municipal, ou seja, o ordenador de despesa, o secretário de Segurança Pública, por discriminação de um crime que eu não cometi, e não respeitando o Estatuto do Idoso, onde eu vou completar 71 anos, dia 12 de maio. E quero deixar aqui uma mensagem. Na vida não é sorte nem destino. É o grande arquiteto do universo, Deus único e verdadeiro, o nosso Pai Celestial, no controle de tudo. Ele é justo, Ele é justiça, Ele é advogado dos advogados. E justiça será feita contra aqueles que criaram e tentaram criar outras conspirações contra mim. Porque a lei de Deus fala assim: o que se faz aqui, se paga aqui. Ou seja, se você planta flores, você vai colher flores no seu jardim, flores cheirosas. Se você planta espinho, você vai colher espinho. Quando a gente fala essa palavra, eles falam assim:
Ah, o Abreu está ameaçando. Como eu ouvi isso. Eu não ameaço ninguém. A justiça está aí para julgar, para condenar, para prender, para absolver. Eu só faço apontamento e denúncia. Cabe à justiça julgar. Muito obrigado, um abraço a todos os cidadãos da corrente do bem, D4 Barras. Juntos venceremos as adversidades contra as pessoas tendenciosas e maldosas, pela sede do poder a qualquer preço. Todo poder emana do povo e ninguém está acima da lei. Tamo junto.